Bienvenido al Ministerio Internacional Unicristo. Nos complace enormemente darle la bienvenida a nuestro ministerio, donde trabajamos arduamente para promover el reino de Dios. En nombre de toda nuestra iglesia y equipo de ministerio, desde aquí nos esforzamos por difundir el amor y la enseñanza de Jesucristo a nivel local, nacional e internacional. En el ámbito de la enseñanza, organizamos estudios bíblicos, conferencias y talleres para ayudar a las personas a profundizar en su conocimiento de las Escrituras y crecer en su fe. Le agradecemos a Dios por su esfuerzo y dedicación al unirse a nosotros en esta labor tan significativa. Olá, eu sou a obreira Elizabeth. Vamos orar para iniciar essa reunião nesta tarde. Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes, Senhor Jesus, que Senhor Jesus possa falar através de nós, de cada um que está aqui, Senhor, para que passe para este ouvinte, Senhor, o que ele precisa, Senhor Jesus. Usa-nos com poder e glória. Toma o primeiro lugar em cada uma das nossas vidas, Senhor, e nestes nossos ouvintes. Nós te pedimos, porque nós cremos que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos apresentar a nossa pastora, Luciana Aguiar. Ela vai trazer uma palavra para nós. Amém. Boa tarde a todos, eu saúdo todos com a paz de Cristo. E como é bom a gente estar meditando, né, na palavra, como é bom a gente estar se alimentando das coisas de Deus, né? Porque durante a semana a gente vive tantas situações, né, tantas coisas que a vida diária, tantas pressões, né, que a vida diária nos apresenta, que o nosso momento de refúgio, o nosso auto-refúgio, a nossa torre forte é quando a gente se esconde em Deus. É uma coisa que eu aprendi a cada dia, quando a gente terminar o dia, né, sempre fazer uma reflexão do nosso dia e agradecer a Deus pelo nosso dia e pensar assim, nas coisas que a gente viveu, nas coisas que a gente fez, o que eu fiz, que eu acertei, o que eu errei, o que eu posso melhorar, o que o Senhor pode me fazer melhorar, né? E o que eu devo manter na minha vida. Todos os dias a gente deve agradecer a Deus quando a gente termina o nosso dia, quando a gente inicia o nosso dia, entregar nas mãos dele o nosso dia, consagrar a ele aquelas 24 horas que nós vamos viver, e quando a gente vai deitar, né, meditar nas coisas que Deus fez, naquilo que nós fizemos, nos nossos erros e acertos, e entregar nas mãos de Deus e manter aquilo que Deus se agradou e pedir ao Senhor que seja consertado, que seja ajustado aquilo que foi ruim, aquilo que não deve se repetir, aquilo que desagradou a ele, né? É uma das formas da gente viver a vida em Deus. O salmista Davi, ele sempre fazia isso, né? O rei Davi e salmista também, a gente vê nos salmos ele dizendo, né, que no leito dele ele meditava nas coisas, ele trazia as lembranças, aquilo, né, que ele viveu com Deus, as coisas, os feitos de Deus, ele sempre trazia à memória aquilo que Deus fazia, que o Criador fazia na sua vida. Ele refletia nas coisas que Deus fazia. E a gente está perguntando hoje aqui, o que a gente se pergunta hoje aqui nessa reunião, né? O que nós somos, o que nós temos feito como igreja, né? Nós sabemos que igreja, eu sempre bato muito nessa tecla, porque a palavra igreja foi se perdendo durante o tempo, né? E as pessoas muito confundem igreja com prédios, com edificações, com casas, e chamam lugares de igreja, quando na verdade a palavra igreja significa chamados para fora. São pessoas, somos nós, né? São aqueles que Deus separou, é o povo que Deus separou para que o servisse. Isso é igreja, os chamados para fora, para serem diferentes, para serem segundo o que Deus, né, planejou que fôssemos. Então, eu tenho estudado o livro de Atos, né, com uma das minhas alunas, né, discípulas, a gente tem estudado o livro de Atos, e a gente tem visto aqui como era a igreja nos primórdios, né, no início, como era a igreja de Cristo. E será que essa igreja é a igreja que nós temos vivido, temos sido hoje? Será que assim têm sido os cristãos? Eles têm seguido o exemplo dos cristãos, dos primeiros cristãos, dos primórdios, né, de quando Cristo fundou a sua igreja? E a gente medita aqui em Atos e compara, né, como os cristãos da igreja primitiva se mobilizavam, atuavam, andavam em Cristo, e como aqueles que são
cristãos hoje e aqueles que se denominam igreja têm andado. Será que é isso mesmo? Será que é assim? O que deve ser ajustado? O que deve ser melhorado? O que deve ser mantido? E aqui em Atos diz, né, Atos 2:42 fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa interessante, o que é ser igreja, né? É claro que é muito mais difícil seguir hoje em dia essa comunhão que tinham os primeiros cristãos, no sentido de estarem juntos, porque o mundo de então era bem menor, a comunidade cristã era bem menor. Hoje a gente está num mundo bem maior, né? E nós temos muito mais pessoas, muito mais cristãos pelo mundo afora. Então é muito mais complicado manter essa união e essa comunicação. Porém, há coisas, há princípios que nós não devemos deixar de seguir como igreja, para que mesmo espiritualmente, às vezes não fisicamente, essa comunhão se mantenha. E a gente não fuja daquilo que Deus preparou, aquilo que Jesus, ele planejou para a sua igreja, para que a gente não fuja do padrão de Deus. Está aqui estipulado como deve ser, para que a gente não venha sair daquilo que Deus planejou. E com a globalização isso torna até mais fácil agora, porque a gente pode estar comunicando, sendo irmãos de todas as partes do mundo, estar juntos, comunicando aqui através desse meio onde você está me vendo agora. Então, de certa forma, essa questão da tecnologia também como igreja nos favoreceu, né? E aqui diz o seguinte, que cada um havia temor. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Existe uma coisa chamada apostasia, né? E o que é apostasia? O que a gente está vivendo aqui nesses últimos dias, e que Jesus com muita propriedade ele falou que aconteceria, é que muitos se apostatariam da fé. E a apostasia é justamente isso, é sair dos ensinamentos que Cristo deixou, que o Criador deixou para o homem, que Cristo deixou para a sua igreja. É sair completamente, é negar a fé, é negar aquilo que Deus planejou para nós, né? É negar a doutrina, desvirtuar a doutrina que Deus deixou para nós. E aqui diz o seguinte, o que é ser igreja? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Se nós somos igrejas, nós temos que viver aquilo que Jesus deixou e que os apóstolos confirmaram através das suas epístolas, através da palavra de Deus, aqui dos evangelhos, das epístolas, não é? É viver aquilo que os apóstolos, Cristo através dos apóstolos deixou, né, para que a igreja seguisse. Então quando a gente vê certas coisas que está acontecendo hoje, né, e as pessoas dizendo que é evangelho, e aceitando tudo aquilo que Deus prega, que Deus deixa expresso na sua palavra, né, a mentira, a soberba, né, viver segundo a carne, dar vazão aos instintos carnais, a raiva desenfreada, a ira que não produz fruto, né, o matar, o caluniar, não é só matar fisicamente, mas o matar com palavras, a inveja, a cobiça, o desejar ter mais do que se deve ter, não é? O querer ser mais que o outro, pisar no outro, sair daquilo que Deus propôs, né, naturalmente para o ser humano, para que ele vivesse, né, ir contra as leis da natureza. Então quando a gente vê tudo isso aí sendo feito, e as pessoas que se dizem igreja achando que é normal, a gente começa a questionar. Isso é ser igreja? É realmente estar no Evangelho? Aqui está bem claro, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. É por isso que a gente está aqui, para ensinar a doutrina dos apóstolos. E que fica bem expressa aqui na palavra de Deus. E a gente vai meditando aqui, a gente vai encontrando isso. Eu duvido que os apóstolos falariam que eu tinha que me dar bem, mesmo que eu pisasse no meu próximo, que eu tivesse que tirar o tapete do outro. A gente vai ver aqui, né, estudando a palavra, que jamais. Que Jesus, ele negou-se até a si mesmo em favor daqueles que ele amava, que somos nós. Ele desceu da sua glória, ele deixou a sua glória, deixou a sua posição de Deus lá no céu, né, governando tudo, e veio à terra e se fez homem ao nosso favor. E ele diz para nós também, né, considerarmos o nosso próximo até superior a nós mesmos, para nós fazermos
para o nosso próximo aquilo que nós queremos que façam para nós. Então, quando eu vejo uma igreja que não prega isso, ama o teu próximo como a ti mesmo, que não enfatiza que a vontade de Deus tem que estar acima da sua própria vontade, eu me questiono o que é ser igreja. Uma coisa é frequentar um templo religioso, outra coisa é ser igreja. Olha o que é ser igreja: perseverar na doutrina dos apóstolos. Tudo aquilo que sai daquilo que foi ensinado por Cristo pelos apóstolos, não é para eu perseverar naquilo. A gente tem que analisar. Será que isso vem de Deus? Bom, e aí o que mais? E havia comunhão. Igreja é estar em comunhão. Muitas vezes não é possível estar fisicamente, né? E aí eu volto ao que eu falei no princípio. A gente usa esse instrumento aqui para favorecer essa comunhão. Olha que lindo. Aí a tecnologia está avançando e é ruim, né? As pessoas estão ficando fanatizadas em internet, as pessoas estão fanatizadas em tecnologia, em WhatsApp. Tudo pode ser, né? Tanto ruim como bom. Se toda a ferramenta pode ser boa ou ruim de acordo com a forma que nós usamos. A mesma faca, que é aquela que pode tirar a vida de alguma pessoa, é uma faca que você pode usar para cortar um alimento. Aí vai depender de como você vai usar. A internet, a tecnologia, na mão daquele que tem temor a Deus, e a gente vai ver aqui o temor também, que é uma marca registrada do cristão e da igreja, né? Respeito a Deus. O respeito a Deus te faz usar, né? E tomar as atitudes de acordo com a justiça ou com a injustiça, não é? Então essa mesma ferramenta que pode estar sendo usada para destruir vidas, para viciar pessoas, pode estar sendo agora usada para levar uma palavra de esperança, de bênção para alguém. E é o que nós estamos fazendo. Na mão certa, com a utilidade, né, sendo usada da forma certa, ela vai se transformar em bênção. Na mão errada, sendo usada da forma errada, ela se transforma em maldição. Deus deixou a sabedoria para o homem usar para a sua glória, mas muitas vezes ele usa para a sua destruição e não para a glória de Deus. E aqui, a comunhão. Eu posso estar em comunhão, né, através, sim, desse meio. E se tem uma marca da igreja, é a comunhão. Você não consegue ser igreja sem estar com os demais membros da igreja. Não todos, porque é impossível, a gente tem milhares de cristãos espalhados pelo mundo, mas aqueles que Deus colocar no teu caminho, eles estavam em comunhão. Nós precisamos uns dos outros, aprender uns com os outros, não é? Ouvir uns com os outros, edificarmos uns aos outros. Isso só é possível quando há comunhão, quando há comunicação, quando você não pensa só naquilo que é próprio seu, mas você pensa também no seu próximo, você quer compartilhar com ele para o bem dele. Deus, quando te abençoa, é para que você abençoe outras pessoas. Então aqui diz, havia comunhão, partir do pão. Maravilhoso, né? Isso, partir do pão. Jesus aí ele fala, se o teu irmão tiver necessidade, você vai compartilhar com ele. Isso também é uma marca da igreja. É não virar as costas para a necessidade do outro. Nas orações, né? Comunicar com o Criador. Como você pode fazer a vontade de alguém que você não conhece, não comunica com ele, né? E a gente foi feito por Deus para fazer a sua vontade. A gente só consegue ter um relacionamento com aquele que a gente se comunica, com aquele que a gente conhece, expressando para ele que nós somos e ele expressando para nós o que ele quer, né, de nós e o que ele é. Isso vem através da conversa. Com Deus também se conversa. Deus nos fez seres verbalizados. Assim como ele é um ser que se verbaliza, que se expressa, ele nos fez a semelhança dele, para nós tocarmos com ele, para verbalizar com ele. Essa capacidade que nós temos de raciocinar e expressar é Deus que nos colocou, porque ele é assim. Ele é um ser que se expressa, que se mostra, que fala aquilo que ele é. Amém. E ele quer comunicar, ele comunica contigo. E como é que você comunica com alguém? Através da oração, né? Falar, o verbalizar, a oratória, o falar. Só que falar com Deus, a oração é falar com Deus, né? Nesse sentido aqui. Então as orações uns pelos outros, orações entre você e Deus, para que você coloque o teu coração na mão dele. Existem vários tipos de oração. Você pode estar intercedendo pelo seu irmão, você pode estar fazendo uma oração de súplica por você, pela sua família, você pode estar fazendo uma oração de confissão, né? Uma oração de adoração, de reconhecimento pelas coisas que Deus faz. O importante é verbalizar, o importante é falar com Deus, o importante é comunicar com ele.
né? E aqui diz, né? Em cada alma havia temor. E aí eu te pergunto, muitas vezes o que está faltando hoje nos nossos tempos, né? Eu estava ouvindo uma pessoa falar essa semana, né? Por que existe tanta maldade no mundo hoje em dia? Uma juventude que está se perdendo porque falta uma coisa principal chamada temor. E não é temor de medo, é um temor de respeito. Temor ao Criador, temor àquele que Ele fez, temor às coisas espirituais, temor de respeito, o respeito para com o Criador, para aquela força maior que nós, que nos criou e que criou o universo, né? As leis que Ele criou, ter respeito. E a gente está vendo aí que nós estamos num mundo totalmente sem respeito. Tudo aquilo que se coloca de respeito, as pessoas querem se rebelar contra as leis, as pessoas querem se rebelar contra tudo, elas querem colocar a sua vontade em primeiro lugar e não tem respeito, não para nem para pensar em Deus às vezes. Se Deus está contente com o que eu estou fazendo ou não está, não, dane-se, eu tenho que sentir que eu estou fazendo aquilo que eu quero, eu sou feliz à minha forma de ser, não importa o outro, eu tenho que fazer aquilo que me agrada. Mas até que ponto eu posso fazer aquilo que me agrada? Até o ponto que eu não vou prejudicar o meu irmão, até o ponto que eu não vou contra as leis que Deus criou, né? Até o ponto que eu não vou destruir a natureza que Deus criou, até o ponto que eu não vou ofender o meu Criador. Isso é temor. A minha vontade, meu direito termina onde começa, né, a vontade e a lei de Deus. Eu tenho que pensar assim. E a vontade de Deus é perfeita para nós. Não é para nos destruir, é para nos abençoar. Né? E aí havia temor. Havia temor no que se falava. Havia temor, mas parece que hoje em dia, né, as pessoas não têm temor a falar o nome de Deus. Muitos estão usando o nome de Deus. Outros estão dizendo que são de Deus, mas estão fazendo totalmente diferente daquilo que o Criador faria, daquilo que Jesus faria. Aí a gente pensa, Jesus faria isso que essa pessoa está fazendo? Jesus falaria assim como essa pessoa está fazendo? Jesus trataria o outro como essa pessoa está fazendo? Jesus se exporia assim como essa pessoa está se expondo? Jesus pensaria só nele, seria arrogante como essa pessoa está sendo? É bom a gente parar para pensar, né? Ser igreja. Eu sou da igreja. Não, eu sou igreja ou eu não sou igreja? Eu sou aquilo que Cristo propôs para eu ser ou eu não sou? E olha aqui o que acontecia, né? Por essa atitude daqueles cristãos, milagres aconteciam. Porque havia, né? Eles seguiam a doutrina de Cristo, porque havia comunhão, até no partir do pão, porque havia orações, porque havia temor. E sim, prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os sinais dos milagres aconteciam, mas não eram sinais e milagres fictícios, não eram sinais e milagres inventados por homens, não eram sinais e milagres, né, feitos pelo inimigo, eram realmente sinais, prodígios vindos da parte de Deus, da parte do Pai, porque Deus corroborava o que eles faziam, porque eles estavam de acordo com a sua vontade, porque eles estavam seguindo aquilo que Deus propôs. E aí o que acontecia? Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Que coisa difícil de acontecer hoje em dia, né? Não primeiro pelas limitações que eu já falei, né? Até geográficas, mas porque a gente hoje em dia não pode estar com todos os cristãos do mundo, como eles naquele momento conseguiam estar a maioria juntos. Mas isso aí não era o principal, não é só assim. Eles podiam estar juntos e a gente pode estar junto hoje no mesmo parecer, no mesmo sentir, mesmo que não esteja fisicamente, né? A gente tem que procurar estar junto com a fé daqueles que realmente amam ao Senhor. E aí o que acontecia? Tinham tudo em comum. Naquele tempo eles vendiam até suas propriedades e bem para distribuir entre aqueles que tinham necessidade. E parece que hoje em dia é o contrário, né? As pessoas que têm necessidade muitas vezes têm que dar tudo que têm em nome de Deus para aqueles até que às vezes não têm necessidade, quando não é assim. O que é, né? O que é você ofertar para o Senhor? O que é você dar das suas posses para Deus? É você dar tudo que você tem, largar tudo que tem, você vender todas as suas propriedades, você tentar comprar a Deus e dar para alguém que diz que é representante de Deus e que às vezes não tem nenhuma necessidade daquilo, mas se acha, né, que é representante de Deus a ponto de você ter que dar tudo para ele e ele não repartir com ninguém?
só para o seu próprio enriquecimento. Não foi isso que Deus propôs. Não é isso que a igreja fazia. Eles até ofertavam, sim, eles deixavam até o que eles tinham dentro dos pés dos apóstolos, mas sempre pensando em edificar a obra de Deus, em ajudar aqueles que tinham necessidade, era para repartir entre os que tinham necessidade, era para fazer aquilo que Cristo mandou fazer, e não para enriquecer templos, não para enriquecer líderes. A gente tem que deixar isso bem claro aqui. Eles sempre pensavam no bem do seu próximo, no bem da igreja, no bem daquele que estava necessitado. Era para repartir com os órfãos, com as viúvas, era para crescimento do evangelho, da divulgação do evangelho. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e singeleza, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A gente tem que lembrar que eram os judeus os primeiros cristãos, né? Aqui a gente está falando dos primeiros, que havia um templo ainda, que Jesus falou que seria demolido, que ele não existiria mais. Né? Ainda eles faziam parte ali, porque eles estavam ali em Jerusalém e havia um templo, e nós sabemos bem que hoje o templo somos nós. Paulo deixou bem expresso: você é o templo do Espírito Santo. Nós já temos que construir templos, nós temos que ser templos de Deus. Nós nos reunimos em algum lugar, sim, nós como igreja nos reunimos, sim, mas o templo de adoração somos nós, né? Como a gente vê lá em 1 Coríntios 9, vós sois o templo do Espírito Santo, né? E aqui está escrito que eles diariamente perseveraram unânimes, e com singeleza de coração, até nas refeições, né? Com simplicidade do coração, simplicidade do evangelho, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa importante, né? Eles pregavam e Deus ia acrescentando. Por haver temor nos corações, por falar a palavra como devia ser falada, Deus ia acrescentando aqueles que ouviam a palavra, criam, recebiam, colocavam a palavra no coração e se uniam a eles. Porém, a gente vai ver mais tarde no livro de Atos que a igreja incomodou. A igreja incomodou o mundo. A igreja incomodou os religiosos. A igreja foi perseguida. E o que a gente tem que ver hoje em dia é que, será que nós como igreja estamos incomodando o inimigo? Ou será que nós estamos tomando a forma deste mundo? E nós estamos tomando a forma do que o dono do sistema, né, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo, a forma do homem, né, pensar somente na sua, nas riquezas, nos bens materiais, né, em si mesmo, o sistema do mundo, do engrandecimento apenas das coisas, do poder humano, do ser humano, o antropocentrismo, né? Jesus falou que o mundo jaz no maligno. Essa forma do mundo banir a Deus e colocar o homem no centro e tudo é a vontade do homem, isso jaz no maligno. E quando a gente como igreja começa a pregar que Deus é o centro das nossas vidas, que nós temos que nos humilhar diante de Deus para sermos exaltados, que nós temos que amar o nosso próximo e não promover a guerra e a discórdia, isso não vai agradar a muitos. Isso vai contra aquilo que o mundo prega e incomoda. A igreja incomodou. A igreja incomodou muita gente naqueles primórdios. A igreja primitiva começou a ser perseguida. E a gente vai pensar hoje em dia, será que isso que tem acontecido conosco como igreja? Será que a gente tem tomado a forma do mundo e está sendo aplaudido pelo mundo? E está tudo certo? Cuidado quando isso acontecer, porque a gente não viu isso aqui quando eles estavam pregando cheio do Espírito Santo. Por contrário, quando Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja aqui, ele começou a falar sobre Jesus, ele começou a dizer que Jesus era o Salvador, que ele tinha cumprido todos os requisitos do Messias, ele incomodou aqueles que só queriam a sua própria glória, os líderes religiosos. Ele incomodou autoridades que achavam que Jesus ia tirar o seu poder, né, como autoridades, como grandes líderes, achavam que Jesus ia tirar o foco deles. Ele incomodou o inimigo, ele incomodou Satanás, que é o que rege esse domínio sobre o mundo, por enquanto, até que venha Jesus a completar a sua obra, né, de estabelecimento do reino de Deus, que já está entre nós, mas
o seu reino será implantado eternamente. Então, a igreja incomodou. Jesus incomodou, ele falou, assim como fui perseguido, vocês serão. E será que a igreja hoje tem incomodado? Será que estamos no caminho certo quando a gente somente é aplaudido? Quando a gente fala assim, né? Que legal, ele é cristão, ele é igreja, pode tudo, que legal, aí tá isso aí. Né? Quando a gente começa a pregar e não incomoda ninguém, e tá tudo certo para todo mundo, será que é isso mesmo? Porque aqui diz que eles caíam na graça, sim, do povo, mas ao mesmo tempo que eles caíam na graça do povo, daqueles que haviam se converter e aceitar a palavra, eles também incomodavam aqueles que eram usados por Satanás. Eles também foram perseguidos até a morte. Nós vamos ver aqui que muitos morreram pelo evangelho, por pregar a verdade. E a verdade incomoda. A mentira é aplaudida. A gente sabe disso. Que a mentira, quando o homem prega a sua própria vaidade, ele muitas vezes é aplaudido, na maioria das vezes. Mas quando ele prega a vontade de Deus, ele desagrada a muitos. Porque nem sempre aquilo que o ser humano quer na sua carnalidade é aquilo que Deus quer. Vai muitas vezes contra a nossa vontade. E aí a gente vê aqui que eles começaram a ser perseguidos, mas no meio da perseguição havia milagres, no meio da perseguição havia sinais, havia prodígios. Igreja, isso é que tem que acontecer conosco. Às vezes não é prodígios, a gente vai ver coisas mirabolantes assim aos nossos olhos no momento, mas um milagre está acontecendo na sua vida, sim. Quando você está debaixo da vontade de Deus, cada dia Deus está fazendo um milagre. Deus ouve sim, Deus cura sim, no momento certo sim, Ele abre portas sim. Isto não é o foco, isto é a consequência. O foco das pregações dos apóstolos não era venha e receba milagre, era venha e crê em Cristo como Messias, Salvador, aquele que vai dirigir a sua vida. E aí sim a consequência do milagre acontecia, a consequência da prosperidade acontecia, mas também a consequência da perseguição acontecia. E mesmo acontecendo a perseguição, eles não deixavam e negavam a fé, porque estavam cheios do Espírito Santo. A gente vai ver aqui mais à frente, analisando aqui o livro de Atos, e a gente vai estar vendo aqui a partir do capítulo 3, quantos milagres, quantas pregações, mas também quanta heresia tentou entrar no meio do povo de Deus. E os apóstolos começaram a denunciar aquilo, a mostrar que não poderia acontecer a apostasia, e a gente vai falar isso mais à frente, mas vamos deixar hoje aqui bem expresso o que eu como igreja, o que você como igreja, o que nós como igreja temos que prezar, a doutrina dos apóstolos. Se não está aqui, não está, se Jesus não mandou fazer, se está indo contra aquilo que está na palavra, não siga, não faça, lute contra fazer, Partir do pão. Esse pão aí, a gente pode também levar, não é só para o pão, aquele pão físico que a gente conhece, mas partir do pão em todos os sentidos, de estar junto, de estar ali vendo a necessidade do outro, até mesmo numa hora de alimento mesmo, Oração, estar em comunhão, comunicando com Deus, temor, respeito a Deus, respeito àquilo que é do Criador. E aí sim os prodígios e sinais vêm. E aí sim os milagres acontecem. Amém? E que Deus possa falar ao teu coração. Nós vamos continuar meditando nessa palavra. Continue lendo aqui o livro de Atos. Nós vamos estar esse mês, eu quero me deter aqui no livro de Atos e estar falando sempre um pouquinho sobre o que os apóstolos fizeram, o que os discípulos fizeram, como foi a divulgação do evangelho nos primórdios e como isso deve estar incorporado em nós também, porque Deus deixou que isso estivesse aqui como exemplo para nós, São as bases da igreja, são os fundamentos que a gente não pode perder nem desviar deles, para que a gente não erre, para que a gente não venha criar uma outra uma seita, um outro caminho que não é o caminho que Jesus promoveu. Nós somos aqueles que são do caminho, e esse caminho é Cristo, Então a gente tem que continuar nesse caminho, não deixar esse caminho e essa fé. E a gente vai continuar lendo aqui durante a semana, e a gente vai continuar meditando sobre essa palavra aqui a partir de Atos 3 nos próximos domingos, amém? Vou estar chamando aqui agora a nossa irmã, nossa obreira Elizabeth, que vai estar dando continuidade
a nossa reunião.